Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai, no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 14. Está escrito assim: porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de orfandade para terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Te convido a fechar os olhos. Paizinho lindo, já tivemos a oportunidade de te louvar, de engrandecer o seu nome com canções. Agora nós vamos mergulhar em um tempo de palavra. Que o Senhor venha trazer revelação, inspiração. Que esse Deus que é Pai venha se revelar para pessoas nessa noite. Queremos nos colocar totalmente submissos ao Teu Espírito Santo. Que nada seja capaz de roubar a semente que já foi gerada no seu coração. Revele para nós aquilo que está no seu coração essa noite, Pai. Revele para nós segredos que foi prometido, que foi declarado que seriam revelados para aqueles que o temem. Então, nessa noite, nós nos colocamos totalmente submissos à Tua vontade e oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus, Ele vem à Terra com um propósito muito bem definido. Nós estamos em uma série de mensagens, o poder do propósito. E algo que me chama muito a atenção na vida de Jesus é que Ele tinha uma ideia muito clara daquilo que Ele iria fazer enquanto estivesse aqui na Terra. Se você abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, você vai ver que Jesus chega numa sinagoga, sábado pela manhã. Ele pega um rolo, ele abre no capítulo 61 do livro de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Ele me mandou para curar os enfermos, restaurar a vida aos cegos, libertar os cativos e a declarar o ano aceitável do Senhor. Então, a gente já começa a perceber que Jesus, Ele sabia aquilo que Ele faria. E dentro do seu propósito, a cruz seria inevitável. Todas as promessas, elas se concretizam na vinda de Jesus, e essas promessas declaram que Jesus viveria o tempo de cruz. Só que, no caminho até a cruz, Ele pega algo que é totalmente dele, exclusivo, poderoso, algo que pode mudar as nossas vidas para sempre. Ele pega a paternidade de Deus, Ele pega o seu Pai, e Ele diz que Ele pode se tornar o nosso Pai. Isso é algo muito profundo, apaixonante, transformador. Até esse momento, a religião se relaciona com um Deus de longe, um Deus distante, um Deus que para eu agradar o seu coração, eu tenho que obedecer às leis, mesmo sabendo que não seria possível. Então era necessário que animais fossem sacrificados. Então o povo cresceu, se desenvolveu, tendo uma imagem de Deus como um Deus distante. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, você que está assistindo na sua casa, cada um de nós tem uma imagem de Deus, um estereótipo, algo que nós criamos a partir de experiência que nós tivemos,
seja ela positiva ou negativa, ou quem sabe através daquilo que nós ouvimos de pessoas. E pode ser que as nossas experiências, que aquilo que nós vivemos, tenha nos distanciado de Deus. Como pode ser que tudo aquilo que eu aprendi sobre Deus me torne próximo, íntimo. Mas, na verdade, Deus não é aquilo que nós pensamos. Deus não é aquilo que foi revelado para nós. Porque se um dia nós tivermos a capacidade de entender Deus, Ele deixa de ser Deus. Se um dia Deus for explicável, Ele deixa de ser Deus. E nós, com a nossa mente humana limitada, tentamos explicar Deus de todas as formas. Nós tentamos dizer como Ele faz, como Ele é. Nós tentamos de alguma forma dizer, olha, Ele elege, Ele predestina. Outros dizem, não, Deus, Ele deixa que as nossas escolhas definam o nosso destino. Mas a verdade é que Deus está além da nossa compreensão, das nossas explicações racionais. Porque nós estamos falando de alguém que é totalmente inteligente, completo. Nós estamos falando de alguém que é poderoso de sobremodo. Mas esse Deus resolveu se revelar para nós como um Pai. Isso é uma loucura. Porque todos que o receberam, João 1 vai dizer que todos aqueles que creram em seu nome, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu começo entendendo que quando eu reconheço quem é Jesus, eu recebo uma nova identidade. Irmãos, falar sobre identidade é algo muito necessário no nosso tempo. Porque existe uma busca desenfreada no ser humano para descobrir quem ele é. Nós vivemos em um tempo de muitas informações. Nós vivemos em um tempo onde diversas ideologias tentam nos moldar, tentam dizer o que nós temos que fazer, tentam nos dividir. Ontem eu estava em um aniversário e um rapaz chegou para mim e falou, você é bolsonarista? Eu olhei para ele e falei, não. Ele, mas você é pastor, você tem que ser bolsonarista. Eu falei, não, cara, eu sou cristão. Eu penso com a mente de Cristo. Eu não tenho expectativas em pessoas. Então, uma ideologia não vai me definir. Não vai ser o que as pessoas dizem que vai tentar de alguma forma moldar um caminho para eu seguir, muito menos para eu pensar, porque eu encontrei o meu lugar em Deus. Então eu sou aquilo que Ele diz que eu sou, e Ele diz que eu sou um filho. E irmãos, não basta apenas nós declararmos e reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, porque esse é o primeiro passo, é o primeiro momento. E Paulo vai dar continuidade dizendo, olha, aqueles que receberam, agora esses são guiados pelo Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Então, primeiro eu recebo essa nova identidade. Agora, essa nova identidade, ela vai modelar o meu caminho. Ela vai apontar o meu destino. Ela vai definir a minha forma de pensar, a minha forma de agir com as pessoas, a minha forma de agir com os meus filhos. Porque não é uma identidade humana, é uma identidade celestial. É uma identidade que vem do alto, que foi gerada no coração de Deus. E quantas são as vezes que nós permitimos que ideologias terrenas nos modelem, definam a nossa forma de pensar, de agir. Vivemos em um tempo de desconstrução.
onde tentam de todas as formas nos deixar confusos, tentam derrubar as certezas que nos trouxeram até aqui. Já não é mais macho e fêmea, homem e mulher, é o que você quiser. Você agora pode experimentar o que você quiser, porque existe uma liberdade. Ei, nós não somos cidadãos da terra. Nós não fomos chamados para viver segundo o padrão humano. Se nós desejarmos viver a vontade de Deus, nós temos que renovar, transformar a nossa mente todos os dias para viver a vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, Paulo está escrevendo a carta de Romanos para uma igreja que está vivendo essa mesma miscelância. Porque Roma, capital do império, a filosofia grega, os mitos, os judeus que viviam lá tinham acesso a isso tudo. E a igreja de Roma era composta por judeus e por gentios. Os judeus, presos a uma velha vida, a uma velha aliança. Os judeus presos à lei, com medo de se relacionar com Deus. Porque eles lembravam daquele episódio no Monte Sinai, onde Deus resolve se revelar, mas o povo teme, afinal, é uma manhã onde raios, trovões, o Monte Sinai fumega, e todo mundo fica apavorado com aquela densa fumaça e diz: Moisés, sobe em nosso lugar, nós não queremos ter a revelação de quem é Deus, nós queremos que você nos represente. E é nesse momento que Deus dá as 10 leis, os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés apresenta: olha, então, para obedecer a Deus, vocês têm que se relacionar com essas leis. Então, a vida, a religião, tornou o judeu dependente das leis, de uma obediência sem o entendimento. E essa galera estava dentro da igreja. Por outro lado, tinha os gentios. Homens que viviam uma vida de libertinagem, de idolatria, que a vida toda ouviram que não eram filhos, que não tinham direito a uma herança, que não foram escolhidos. Mas de repente, ao terem um encontro com Cristo, essa galera se reúne dentro da igreja. E imagina a divisão que existia naquele lugar. Imagina a loucura, porque a religião já tinha criado uma barreira. A religião já tinha colocado um muro. E por mais que eles estivessem vivendo uma nova vida, por mais que eles tivessem tido um primeiro encontro com Cristo, eles não acreditavam que essa verdade podia transformar a vida deles. E é por isso que Paulo escreve a carta de Romanos, para mostrar que Jesus veio revelar um Deus que é o nosso Pai. E ele diz: olha, se vocês obedecerem ao Espírito, vocês são filhos de Deus. Não um Deus criado pela religião, mas um Deus que o próprio Jesus revelou. Porque Jesus vai revelar um Deus pessoal. Jesus vai revelar um Deus que é Pai. Eles estavam acostumados com um Deus punitivo, mas Jesus ele vai colocar um novo padrão celestial para aqueles homens seguirem. Porque ele veio revelar Deus. E é interessante porque nenhum capítulo da Bíblia revela Deus com tanta profundidade e o seu amor pela humanidade como Lucas no capítulo 15. Quando alguns pecadores e publicanos cercam Jesus para prender, e os fariseus religiosos começam a se questionar: por que esse homem conversa com os pecadores? Perceba
que eles estão olhando para Jesus segundo uma ótica deles, um conceito religioso. Jesus, então, ele conta 3 parábolas, ou uma parábola dividida em 3 partes, porque elas são sequenciais. E na última, quando ele fala do filho pródigo, ele vai, de alguma forma, quebrar todo o conceito do sistema religioso. Porque aquele que era pecador, para os religiosos, tinha sido abandonado por Deus. Aquele que tinha algum tipo de doença, para os religiosos, eram amaldiçoados por Deus. Aquele que não fosse judeu, era desprezado por Deus. Jesus, então, conta que existia um pai que era muito rico, e esse pai tinha 2 filhos. De repente, o filho mais novo, quem sabe, no impulso de viver a vida, experimentar os prazeres, ele chama o seu pai e ele diz: olha, eu quero a parte que me cabe da minha herança. Para um judeu, uma sociedade e uma cultura patriarcal, era como se o filho dissesse: eu quero que você morra. Para mim, você já morreu. E aquele homem, então, ele faz algo que demonstra um amor de Deus incutido, porque é a mesma coisa que muitas vezes Deus faz com a gente. Quando nós pedimos algumas coisas e Ele nos dá, e muitas vezes aquilo que Ele nos dá, nos rouba dele. Aquele pai dá herança para os 2 filhos. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, não foi só um que recebeu, o outro também recebeu. Só que um recebe e fica, o outro recebe e vai embora. E esse homem, ele vai gastar, esse jovem, ele vai gastar toda aquela sua fortuna. E, irmãos, uma coisa me chama muita atenção. Era um menino rico, privilegiado. Na sua casa tinha muitos servos. O que será que motivou verdadeiramente aquele jovem a ir embora? Se ele tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai. Aquilo que muitas vezes nos tira do lugar que nós estamos. Um sentimento de insatisfação. Uma crítica orgulhosa, quando eu acredito que tudo aquilo que tem que ser do meu jeito. É bem possível que algumas coisas dentro daquele lugar não fossem da forma que aquele jovem queria. Assim como muitas coisas nas nossas vidas, elas não são do jeito que nós queremos. Só que nós acreditamos que temos maturidade, espiritualidade para contestar coisas que nós não conhecemos. Afinal, nós somos bons, nós somos orgulhosos. Olha, a nossa vida perfeita. Então, mesmo sem entender, eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero. E eu, muitas vezes, cometo o erro de não ter discernimento e entendimento para buscar o porquê as coisas estão indo nessa direção, e eu me precipito. Mas, de verdade, eu até admiro o filho que foi embora, porque ele simplesmente resolveu sair. Ele foi verdadeiro. Só que ele não tinha a maturidade para lidar com tudo aquilo que tinha sido entregue nas mãos dele. E ele gastou com mulheres, com bebida, com prazeres, acreditando que aquele dinheiro, quem sabe, nunca teria fim. Mas a palavra veio dizer que veio uma grande fome. E agora aquele jovem está numa situação muito difícil. E ele arruma um emprego, vai cuidar de porcos. E a situação vai cada vez piorando ao ponto dele olhar e desejar comer a comida dos... Cara, ele era filho. Ele sentava em um lugar de excelência. Ele era servido.
Muitas vezes nós não damos conta das escolhas que nós fazemos. Muitas vezes nós não pensamos nas consequências das nossas atitudes. Porque há caminhos que parecem bons, mas no final é destruição e morte. E agora aquele jovem está tão humilhado, porque para um judeu tocar no porco já era uma humilhação, porque quando o judeu toca em algo impuro, ele se torna um impuro. E para ser purificado, ele tem que passar por um ritual, por um processo de purificação. Então, desejando comer aquelas comidas, ele lembra da casa do pai dele. E agora ele começa um processo que, quando acontece nas nossas vidas, tem o poder de transformá-la para sempre. Que é um processo de reconhecimento. O que eu fiz? Na casa do meu pai, até os servos são melhor servidos que eu. É quando eu tenho a capacidade de olhar para o lugar que eu estou e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o buraco que eu me enfiei. Porque, irmãos, muitos desertos que nós enfrentamos, nós nos colocamos nele com as escolhas que nós fazemos. E nós clamamos desesperadamente para que Deus nos tire desse lugar. Só que se Deus tirar, sem eu entender o que me levou para lá, naturalmente eu vou voltar sozinho. E ele prega para ele mesmo. E ele então resolve tomar uma atitude. Você conhece a história, ele se levanta e ele vai até a casa do pai. E no caminho, e ele já pensando em uma narrativa, eu vou chegar lá, eu vou dizer para o meu pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, quando o pai vê o filho apontando na estrada, o pai corre em direção ao filho. Eu imagino agora aquele pai abraçando aquele menino que estava fedendo, que estava sujo. Mas mesmo nessa situação, ele não deixou de ser filho. Não importa para onde você foi, não importa aonde você chegou, não importa o que você fez, as escolhas, não importam os seus erros, você nunca deixou de ser filho. E contra essa verdade, Satanás não pode lutar. Satanás não pode chegar para você e dizer você não é filho. Porque ele sabe que nada pode te separar do amor de Deus, mas ele pode fazer você acreditar que não é. Ele pode fazer você se sentir órfão, ele pode fazer você se sentir abandonado, ele pode fazer você se sentir largado e você começar a questionar: será que esse Deus realmente é bom? Será que Deus realmente está olhando para mim? E a nossa vida, a nossa identidade é moldada pelo que ele diz, pelas feridas que foram causadas, quem sabe pela religião, quem sabe por uma paternidade terrena que não cumpriu o seu papel, que não foi o pai que deveria ser. E a gente vai levar a nossa relação com Deus Pai a partir de experiências que nós tivemos com pessoas terrenas. Por isso eu fiz questão de começar essa mensagem dizendo que nós não podemos comparar nem explicar Deus, porque a nossa mente não alcança o tamanho da sua grandeza. Imagina agora os religiosos ouvindo isso, porque os judeus se achavam bons. Eles acreditavam que a relação deles com Deus era a partir da lei. Agora, Jesus está dizendo sobre um pai que ama todos. Jesus está revelando um pai capaz de perdoar.
capaz de estender a mão para a pior pessoa que existe. Um pai que é capaz de pegar pessoas que viraram as costas a vida toda para ele, que desprezaram esse amor, que foram para longe, para sentar com a gente, para conversar, para compartilhar coração, para nos relacionarmos. Nós queremos as melhores pessoas possíveis. Mas Deus, Ele escolheu os piores, os desprezíveis. Ele escolheu as coisas que não são, os periféricos, os supostamente amaldiçoados. Ele escolheu essas pessoas e restaurou a vida deles, e mostrou que é possível ter uma vida nova, e mostrou que é possível viver uma identidade de filho. Então aqueles homens ficam assustados, e Paulo vai dizer: olha, vocês não receberam o espírito de orfandade, vocês não estão abandonados, vocês não estão vivendo a própria sorte, porque Satanás, ele tenta desconfigurar essa paternidade sobre as nossas vidas. No início de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai narrar algo muito poderoso. O início do ministério de Jesus. Ele vai até o Jordão, é batizado por João Batista. Os céus se abrem e uma voz ecoa da eternidade: esse é meu filho amado, no qual eu me alegro. E a palavra vai dizer que Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Porque quando os céus se abrem e Deus declara que Jesus é filho, o Espírito Santo desce sobre ele e ele vai até o deserto. 40 dias. Teologicamente, existe um consenso que durante 40 dias Jesus foi tentado com sugestões mentais. A mesma forma que Satanás faz comigo e com você. Ele não chega e coloca algo na nossa frente para que logo a gente peque. Mas ele começa em doses homeopáticas, colocando o pensamento dentro de nós. E muitas vezes nós vamos dando vazão. Nós vamos escutando as sugestões. E depois de 40 dias, Satanás se materializou. Só que Satanás, ele chega para Jesus totalmente debilitado, cansado, e diz: olha, se você realmente é filho de Deus, transforme essas pedras em... Mas calma aí. Se você é, quem que falou esse é meu filho amado em quem eu me alegro? O próprio Deus. Quando Satanás aparece, ele pergunta se você é. Ele tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Ele tenta, de alguma forma, fazer com que Jesus reflita e pense: meu Deus, olha a situação que eu estou. Será que é possível ser filho e passar por essa situação? Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito. Jesus não estava andando segundo o propósito? Só que são todas as coisas. Não são todas as coisas boas. Todas as coisas, irmãos. Eu não acredito que tudo que aconteça na sua vida seja porque Deus quer, porque Deus escolheu. Mas eu acredito que Ele pode pegar você, independente da situação que você está vivendo, e transformar em um lindo propósito para que a glória dele seja revelada através da sua vida. Então, Satanás, ele questiona: se você é filho de Deus, veja se não é a mesma forma que ele faz com a gente. Cara, se você é filho de Deus, olha o que está acontecendo com seu filho. Se você é filho de Deus, por que você está nessa crise financeira? Por que você está vivendo um tempo de esterilidade?
Por que você foi acometido por essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que ele ainda não fez nada? E a gente vai aceitando esses pensamentos e vamos reduzindo o nosso Pai ao que nós estamos vivendo. Só que esse Deus é inexplicável. Esse Deus, ele não olha apenas o agora. O que estamos vivendo hoje é apenas uma vírgula na história. Nós temos um Deus que está no passado, no presente e no futuro. Então ele já sabe como vai terminar as coisas. Por isso ele não se preocupa com o hoje. Porque ele já tem certeza sobre o amanhã. Jesus então usa a palavra. Deuteronômio, capítulo 8. Quando Moisés, ali já perto de morrer, reúne todo o povo, uma geração que não tinha sido escrava. E ele conta toda a história do povo de Israel, a partir do cativeiro egípcio. E ele diz, olha, Deus deixou vocês passarem fome. Ele feriu vocês. Mas, quando vocês estavam muito feridos, ele derramou maná para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que vem da boca de... O que Moisés estava mostrando para aquele povo, e nós precisamos enxergar hoje. Mais importante do que o que nós comemos, mais importante do que o que bebemos, mais importante do que o ar que nós respiramos, é aquilo que Deus falou ao nosso respeito. É o propósito que Ele tem nas nossas vidas, porque isso é mais real do que qualquer coisa que nós possamos tocar agora. E Satanás continua. Jesus jamais iria fazer nada segundo uma sugestão de Satanás, porque senão Jesus pecaria, porque obedecer a uma ordem de Satanás é pecado. E ele continua dizendo, olha, se você verdadeiramente é filho de Deus, ele leva Jesus até o pináculo do templo, se joga daqui, Deus vai dar ordem ao seu respeito e os anjos vão te segurar. Olha que estratégia maliciosa de Satanás. O templo era o lugar da adoração. Representava a presença de Deus no meio de Israel. Então, se Jesus faz isso, e os anjos seguram, aqueles homens que estão ali no templo adorando a Deus, vão olhar e pensar, o Messias foi enviado. Esse verdadeiramente é o Messias. Então, nesse momento, Satanás tenta abreviar o tempo da revelação sobre quem é Jesus Cristo. Ele tenta fazer Jesus famoso de uma forma humana, reconhecido. Ele oferece o reconhecimento e a fama a Jesus. Só que Jesus mais uma vez usa a palavra. Em Salmos 91, ele vai confrontar mais uma vez a artimanha de Satanás. E ele faz a terceira tentativa. Quando ele pega Jesus, leva no alto monte e diz, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos eles serão seus. Agora, Satanás está oferecendo poder a Jesus. Perceba que tudo que Satanás ofereceu a Jesus só tinha uma intenção, que era roubar dele a identidade de filho de Deus. E é a mesma coisa que ele faz nas nossas vidas. Ele tenta de todas as formas nos confundir para que a gente não entenda e não viva a paternidade de Deus sobre nós. Para que a gente acredite que nós estamos vivendo a própria sorte, para que a gente, de alguma forma, esqueça de tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito e comece a viver uma vida onde tudo é simplesmente obra do acaso. Irmãos, existe um projeto lindo de Deus para nossas vidas. Existe algo que foi gerado no coração dele sobre você. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender quem nós somos, porque antes de viver o propósito, nós temos que entender a nossa identidade. Senão, nós vamos tentar nos relacionar com Deus a partir daquilo que nós fazemos. E nós não fomos chamados para sermos serviçais, nós fomos chamados para sermos filhos. A nossa identidade não é sobre o que nós fazemos. Mesmo que o mundo tente dizer que você é o que você conquistou, que você é a sua função, mesmo que o mundo tente te confundir, te dizendo que a sua identidade é aquilo que as pessoas pensam sobre você, é tudo mentira. Você é
filho de Deus. Você é alguém amado. Mas, Glautinho, olha a minha vida. Eu estraguei tudo. Quem sabe nessa noite você precise fazer a mesma coisa que o filho pródigo fez, cair em si. Quem sabe nessa noite você precisa olhar para aquilo que você fez, para aquilo que você se tornou, para o lugar que você chegou. Eu quero voltar ao primeiro. E pregar para você mesmo. E Paulo vai continuar. E ele vai dizer que mesmo que nós estejamos condenados, mesmo que nós estejamos vivendo de forma aleatória, no mesmo Romanos capítulo 8, ele vai dizer: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É ele quem nos justifica. Quem nos condenará se foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou? Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado através de Jesus Cristo. Se você sair daqui entendendo isso nessa noite, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender a paternidade de Deus sobre você, tudo vai mudar ao seu redor, porque você não vai ser mais guiado por coisas, por pessoas, você vai ser guiado pelo próprio Espírito. E carinhosamente, eu te convido a se colocar de pé. Quem sabe, nessa noite, o Espírito ministrou no seu coração e você percebeu que você precisa voltar para esse lugar. Você precisa entregar o governo da sua vida a Jesus. Você está cansado de tentar do seu jeito, de fazer as escolhas segundo aquilo que você acredita e alcançar os mesmos resultados. Quem sabe nessa noite você precisa se sentir perdoado. Quem sabe nessa noite você precisa sentir esse Deus Pai e entregar a sua vida a Ele, entregar o governo da sua história a Ele. Se essa mensagem foi para você e você entende que o Senhor, o Espírito te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade, para te reposicionar e te colocar no lugar de filho. Se o Espírito Santo aqueceu o seu coração, eu te convido carinhosamente a sair do seu lugar e numa atitude de coragem, fazer igual aquele filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Então, se essa mensagem foi para você, peça licença a essa pessoa e vem receber o abraço do seu Pai. Eu não quero de forma nenhuma mexer com a sua emoção, mas eu tenho muita convicção no meu espírito que algumas pessoas nesse momento estão amarradas, amém. Nós já temos pessoas aqui, não é sobre pessoas, mas eu tenho convicção no meu espírito que algumas pessoas estão amarradas, tentando ter forças para tomar essa atitude. Se você não consegue vir sozinho, peça ajuda, peça carinhosamente que essa pessoa do seu lado te traga, mas não perca a oportunidade de viver o governo de Deus sobre a sua vida. E os irmãos vão cantar mais uma vez esse refrão, e eu te convido carinhosamente a sair do seu lugar e a voltar para um lugar de filho de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Paizinho lindo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essas pessoas, esses jovens que vieram aqui à frente, reconhecendo que precisam voltar para um lugar. E não é um lugar fisicamente falando, é um lugar espiritual na sua presença. É um lugar de entrega de governo, de mudança de história. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam se sentir perdoadas. Pai, que as acusações de Satanás sobre a vida deles,
Que o peso das escolhas mal feitas não seja maior do que a certeza que eles foram perdoados, que eles são amados, que eles são escolhidos, que existe um lindo propósito dos céus sobre a vida deles. Que nessa noite, Pai, uma linda e grande festa aconteça nos céus, porque pecadores estão se arrependendo. Muito obrigado, Deus, porque as suas misericórdias se renovaram nesse dia sobre a vida dessas pessoas. E o seu nome está sendo engrandecido. E o seu nome, Pai, está brilhando. E as trevas não vão conter o que o Senhor está fazendo hoje na vida desses homens e mulheres. E eu oro em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Uou!